26 de outubro de 2022. Boa tarde, gente. Gente, o pessoal da campanha do nosso presidente apresentou as provas, né? Apresentou o relatório robusto, comprovando o roubo, o furto do tempo de inserção nas rádios de diversas regiões do Brasil da propaganda eleitoral do nosso presidente. Mais de 150 mil inserções foram subtraídas da campanha do nosso presidente, ou seja, deixaram de ser veiculadas nas rádios de diversas localidades do nosso Brasil. Não foi só da região Nordeste, não. Foi da região Norte, da Sudeste, da região Sul. O negócio foi feio. Bom, e parece que as inserções do Cabra foram aumentadas. Passaram de 25 por dia. E aí, a equipe da campanha do nosso presidente cumpriu o prazo exíguo do Alexandre de Moraes. Porque, gente, na hora que o pessoal da campanha do nosso presidente entregou o relatório, o primeiro relatório de auditoria, aquilo ali é uma notícia crimes. Notícia crimes. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o que deveria ter feito? Deveria ter contactado com a Polícia Federal. Ter recebido, em nenhum momento poderia ter ameaçado a vítima. Ele não poderia ter ameaçado, ele ameaçou, ele disse, se não comprovar é crime. E deu um prazo exíguo. Parecia que não queria que as provas fossem entregues. Bom, essa é a minha opinião, né? Gente, eu vou ligar o ventilador aqui que está muito quente. E deu um prazo exíguo para o pessoal da campanha do nosso presidente para apresentar as provas. 24 horas. Aí o pessoal apresentou, para a infelicidade da esquerda. E a coisa realmente está feia, né? E hoje eu estava assistindo ali o Jornal da Manhã, o Morning Show, um servidor, um analista concursado do TSE, ele é analista judiciário, né? É concursado e estava trabalhando no Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi exonerado da função, que ele parece que ele trabalhava no setor responsável, que fiscalizava lá as inserções, né, das propagandas nas rádios, né? Ele foi exonerado, ele foi conduzido pelos seguranças do TSE até a saída do TSE e o crachá dele foi recolhido pelos seguranças. Gente, isso aí não tem menor cabimento. Primeiro que ele é um servidor concursado. Ele não foi exonerado do cargo de analista, ele continua vinculado ao Poder Judiciário da União. Ele foi exonerado da função. Isso não existe. Um funcionário concursado para ser demitido, porque ele já tem estabilidade, parece que ele tomou posse em 2010, ele tem estabilidade. Tem que ter um processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. Não é assim. Então, o funcionário foi conduzido até a porta do TSE, a porta de saída, e o seu crachá recolhido. Isso também não existe. A pessoa, quando sai de um órgão, ela entrega seu crachá no cadastro, no setor competente do órgão. Ela entrega seu crachá. Né? Tem todo um procedimento de saída. Do mesmo jeito que tem um procedimento de entrada, de admissão de um servidor, tem um procedimento de saída. Então, isso aí, segurança, escoltar o funcionário, isso é absurdo.
para você ver o nível de desmando, de desmantelo que existe hoje no Tribunal Superior Eleitoral. O órgão que é o órgão responsável pela administração e pela condução das eleições brasileiras. Diga-se de passagem, as eleições mais importantes do Brasil nas últimas décadas. Porque nós chegamos num ponto de preservação da nação ou de destruição total do Brasil. Preservação da nossa liberdade ou retirada total da nossa liberdade de expressão, inclusive física. Porque quem ousar falar coisas que desagradar a tirania que querem implantar no Brasil, a ditadura de esquerda, essa pessoa já está condenada previamente, né? O outro lá não fez assim? Quem fez? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não fez? Está guilhotinado. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nada disso me surpreende. Nada disso me surpreende. Gente, existe uma jornalista, parece que o nome dela é Elisa. Ela foi à Espanha. Ela deu uma entrevista na Jovem Pan de Bauru. Ela foi na Espanha e entrevistou o Carvajal. E o Carvajal liga a esquerda brasileira ao narcotráfico. Liga. Inclusive ele fala que essas eleições de 2018, essas eleições receberam, existe uma ligação. Ela fala de recebimento de dinheiro o Foro de São Paulo, né? Não tem o Foro de São Paulo? Vindo de fora do narcotráfico. Menino, é assim, a moça fala assim coisas terríveis. Então, a entrevista foi feita na Jovem Pan de Bauru. E tem também o vídeo da NTD. É só vocês colocarem NTD Carvajal. Aí vocês vão ver um senhor falando de tudo que o Carvajal falou a respeito da esquerda brasileira. Então, gente, existem interesses de fora do Brasil para se implantar aqui a bandidolatria. Então, nós estamos diante de um problema muito sério. E não é tempo de inserção nas rádios, das propagandas eleitorais do nosso presidente, restituir isso ao nosso presidente, que irá resolver o problema. Não vai. As eleições, já está comprovado que as eleições não foram limpas. Se aconteceu isso no segundo turno, no primeiro turno também aconteceu. É só uma questão de apurar. Aí o pessoal pergunta assim, então o que iremos fazer? As eleições irão acontecer domingo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. É caso de cassação da chapa desse cabra aí da chapa do PT. É cassação. Primeiro que não era nem para ele ser candidato. Não era nem para ele ser candidato porque ele é um descondenado. Ele foi solto com uma manobra jurídica ilegal. Um artifício, um malabarismo jurídico e dentro de um recurso fajuto foi descondenado. Ele não é inocente, ele continua culpado. A ficha dele é suja, ele é um ficha suja. E segundo, que com certeza já está mais do que investigada e apurada a ligação desse partido aí com as coisas que o Carvajal fala. Já deve estar investigado. Então, para mim, tudo isso que está acontecendo,
a descondenação ilegal, o surrupio do tempo de inserção nas rádios da propaganda do nosso presidente, tanto no primeiro turno como no segundo turno, com certeza. Essa questão aí do Foro de São Paulo, porque não era nem para esse partido continuar a existir, ele já deveria ter sido extinto, porque a nossa Constituição proíbe que um partido receba ajuda de organismos internacionais, além de ser crime contra a segurança externa do Brasil, porque esse pessoal quer acabar com o Brasil. Está previsto isso no Código Penal Militar. Está lá. Estava previsto também na Lei de Segurança Nacional. E o comportamento desses ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do STF, que foram indicados por essa esquerda, cujos, que, com exceção desses dois que foram nomeados pelo nosso presidente, que estão fazendo ativismo político partidário para o PT. Aí o pessoal fala assim, sim, mas esse rapaz aí, voltando para a história do rapaz que foi conduzido, que levou um pé no traseiro, veja bem, ele continua servidor público. A coisa vai ter que ser muito bem investigada. Tem que ver porque dizem que ele tem provas que ele avisou que desde 2018 as inserções não estavam sendo feitas. Diz que tem prova. E ele foi na Polícia Federal. E a Polícia Federal publicou o depoimento dele. Tem que investigar. E outra coisa, o TSE é responsável sim, porque ninguém põe uma pessoa que trabalha em determinado setor, obedece ordens. E essa chefe dele tem um superior hierárquico. E esse superior hierárquico dele tem outro superior hierárquico. A coisa não funciona solta. Ali não é, a coisa não funciona sem ordem. Tem toda uma cadeia hierárquica. E tem que chegar no chefe. Quem é o chefão? É o presidente do TSE. Como é que pode dizer que um funcionário, um mero ocupante de uma função comissionada, é o responsável pela segurança das eleições brasileiras? Não é. Isso aí não é, né? E no direito criminal, gente, nós temos que buscar a verdade real. O juiz tem obrigação de buscar a verdade real, a verdade. Ele pode até pedir a produção de provas. O juiz pode pedir, para buscar a verdade real. Então, esse negócio da pessoa chegar com a notícia do crime, a notícia crimes, para um presidente de um tribunal superior eleitoral, que conduz, que administra as eleições mais importantes do nosso país, porque ele sabe, né? Ele é um homem inteligente, tem até livros publicados, um constitucionalista, não é? Pois é, ó. Constitucionalista, mas que está rasgando a Constituição, que já rasgou a Constituição, esqueceu tudo que aprendeu. Ele simplesmente dá um prazo exíguo e diz, ó, se não comprovar é crime. A vítima que tem que comprovar? Tá errado. Então tem que se apurar tudo bem direitinho. Agora eu vou dizer, restituindo a chapa do nosso presidente o tempo de inserção, primeiro que não dá, porque as eleições são domingo agora, né? Elas vão acontecer domingo. O Cabra pode assumir? Não vai assumir. Eu já vou adiantar o resultado. O Cabra não assume. Não assume. Não vai assumir a presidência do Brasil. Não vai lascar com o Brasil. Não vai destruir a nação brasileira. Então, é isso que eu penso, gente. Temos eleições inauditáveis, porque não tem o voto impresso. Não temos como conferir. Esses ministros trabalharam contra o voto impresso. O Barroso foi lá na Câmara, desfez a comissão, conversou com os deputados, a comissão foi desfeita, e ele ainda disse que a eleição não se vence, se toma. Estão tomando as eleições, né? Estão tomando. Né? Agora, vão assumir? A esquerda vai assumir? Não vai. Trabalharam contra o voto impresso,
estão censurando, estamos sob censura, né? E a coisa a coisa vai chegar num ponto insustentável, né? O que será que ocorreu no primeiro turno, hein? Tá complicado. Então, para mim, o PT tem que ser extinto, e essa chapa aí tem que ser caçada do PT, porque ela está envolvida nisso aí, claro. Porque ela foi a maior beneficiada e não estava sabendo de nada. É aquele negócio, existe um grupo interno, um grupo dentro do Brasil que está em conluio com um grupo externo para transformar a América do Sul, a América Central e o México na pátria grande, num país da bandidolatria. E por que não dizer um narco-país? Né? Porque a gente sabe, né? Venezuela, Nicarágua, esses países estão assim, Colômbia, o cara não quer legalizar cocaína lá? Pois é. Então, gente, a situação tá feia. E esse rapaz aí não agiu só, não é um lobo solitário, não, viu? Tem que apurar direitinho a responsabilidade dele, se ele, né? A polícia vai investigar, a Polícia Federal. Mas o TSE, na hora que recebeu a notícia crimes, ele tinha que ter dito: vou entrar em contato com a polícia, vou entrar em contato com as empresas, com as rádios, vou apurar isso aqui dentro do tribunal, o setor competente, eu vou entrar em contato. Mas fez? Não fez, né? Aí, né, dá margem a gente pensar um monte de coisa, né? Por isso é que tem que ter a investigação, a polícia tem que investigar, né? Se for realmente a coisa é um crime, a Polícia Federal vai ter que investigar, o Ministério Público vai ter que oferecer a denúncia, né? O juiz vai ter que aceitar, vai ter que ter o processo, o julgamento, a condenação e a prisão dos responsáveis. Tá vendo como é que não dá para uma pessoa ser a vítima, quem denuncia, quem investiga, quem denuncia, quem julga, quem condena e quem manda prender? Pois é, né? Não pode, né? Pois é, então esse rapaz aí estão querendo colocar o rapaz como o bode expiatório. Mas não vai, né? Rapaz, não vai ser o bode. Tem mais bode aí nesse negócio aí. Tem que investigar. Gente, um bom dia para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.